Fala, híbridos e dinos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Scorpius Rex e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês sobre o Dino Mutante. E outra coisa que eu gostaria de mencionar vamos falar sobre a aparência e sobre algumas características que eu observei e que tá rolando por aí sobre a criatura. Vale dizer que o desenho que vocês estão vendo foi feito por um inscrito meu do canal e que fez ele com base em um desenho. Então, pelo que eu até mostrei para alguns amigos meus e até mesmo algumas outras pessoas, claramente já me falaram e afirmaram que esse design é o mais próximo que chega do verdadeiro visual da criatura. Ou seja, é um visual que mais se aproximou do que a gente pode ver em tela. O The Rex, esse nome que a gente não sabe ainda, mas teorizamos que pode ser chamado de Diablos Rex, principalmente por mim. É uma criatura mutante que foi clonada, é um clone que deu errado, mas a gente não sabe exatamente o que ele é, o que realmente dificulta um pouco as coisas. O The Rex possui uma característica bastante interessante, como uma aparência bastante questionável. Não sabemos literalmente nada sobre ele. Tudo que sabemos é que é uma aberração que tem mais ou menos o tamanho entre um T-Rex e um espinossauro, mas seria menor do que o espinossauro. O The Rex seria um grande predador e seria um predador que com certeza iria causar na ilha toda. Um oponente, um vilão que com certeza deve ser algo a se preocupar. Provavelmente deve explorar bastante como ele foi criado e qual é o seu passado, pelo menos é isso que a gente está especulando. Sobre o design da criatura, é realmente um design que me lembrou muito as outras características dos outros híbridos, como Scorpius Rex, Indominus Rex e Indoraptor, como a cabeça de Scorpius Rex, pernas semelhantes a Indominus, cauda semelhante do Indoraptor, braços longos da Scorpius Rex, espinhos da Scorpius Rex e entre algumas outras características bastante versáteis e que se aproximam dos outros híbridos. Apesar de muita gente erroneamente chamar essa criatura de híbrido, ele claramente não é um e já é afirmado isso várias e várias vezes. Ele tem características como 6 membros e 2 pares de braços menores que claramente não deveriam estar nele. Ou seja, provavelmente ele é uma criatura que na clonagem deve ter nascido com 2 bracinhos extras, o que não deveria. A outra teoria era que provavelmente ele foi clonado, mas ele tinha um irmão que ele acabou sendo morto, ou melhor, se juntaram a ele, se juntou em um só e acabou tendo essa mutação. A criatura é dito por todo mundo que terá um rugido único e extremamente assustador, algo semelhante a um rugido de dor e agonia, como se tivesse em constante desespero e dor. A criatura será sem dúvida alguma um grande predador e que com certeza vai dar bastante trabalho. As informações apontam que teremos a melhor batalha da franquia e provavelmente o The Rex será o principal oponente e o principal responsável por termos essa grande vislumbre da batalha. O The Rex é realmente uma criatura bastante interessante, ao mesmo tempo que ele me atrai, ele me deixa curioso. É bastante uma questão de estranheza, já que eu nem sei exatamente o que ele é e acredito que muita gente gostou dele por ele ser diferente, mas ao mesmo tempo curioso. O The Rex pode ser claramente um bicho aterrorizante e que todas as cenas que ele possam aparecer, em sua maioria, dizem que ele vai aparecer mais à noite do que de dia, coisa que pode resultar em cenas bastante memoráveis e assustadoras, mas ao mesmo tempo que dificultam a visão. Torcemos para que ele não seja difícil de vê-lo e muito menos não fique somente nas cenas escuras e tem algumas cenas de iluminação, já que uma das coisas que me preocupa em questão do diretor Gareth Edwards é que sua direção, pelo menos no filme de 2014, no questão do monstro, não foi muito boa em questão da iluminação, coisa que o filme inteiro é muito escuro. Mas eu espero que ele tenha melhorado isso e que tenhamos um bom vislumbre da criatura ainda assim de noite.
A criatura não tem seu nome revelado, mas já tem até um brinquedo colossal da Mattel e até mesmo brinquedos intermediários dele. Somente seu nome não foi revelado, mas diz claramente Dino vilão e que com certeza estão mantendo as 7 chaves para que nada seja revelado. Mas as descrições de quem já viu a criatura afirmam que ele é exatamente como as imagens que estou mostrando ou muito próximo disso. A criatura é horrenda. Eu e algumas outras pessoas os apelidamos carinhosamente de Scorpius Rex bufado por sua semelhança com a Scorpius Rex. Apesar de claramente serem criaturas diferentes, tem sim algumas semelhanças, principalmente para mim. Confesso que eu gostei e eu estou doido para ver como é que vai ser a história dessa criatura. Particularmente falando, é um design que, como ilustraram aqui, se for mais ou menos desse porte, mais ou menos dessa forma que a gente está mostrando, eu realmente vou gostar e eu estou bastante empolgado para vê-lo em cena. De qualquer forma, dividi opiniões e algumas pessoas acham que não tem necessidade de criá-lo ou muito menos da participação dele, mas eu já discordo, já que eu acho que ele não é um híbrido, então por ele não ser um híbrido, ele pode ser facilmente uma criatura que deu errado ou uma clonagem que deu errada. Ou seja, teoricamente ele seria um dinossauro natural ou mais próximo ainda dos dinossauros criados normais. Só que assim, da mesma forma que teve o primeiro híbrido que deu errado, por que não teria a primeira tentativa de clonar um dinossauro que deu errado? Ele não é um híbrido, ele é um mutante que deu errado. Eu cheguei até a pensar que ele poderia ser um feto mal formado por conta das suas características, mas isso é só teoria. De qualquer forma, eu espero bastante que eles nos surpreendam e que nos entregam bastante um grande vilão, já que o Giganotossauro não foi aquele grande vilão. Então acredito que a proposta dele é tornar uma criatura monstruosa de novo, para que mostre para o público que tem sim um vilão hardcore, já que dinossauros normais não conseguem fazer muito bem isso. No caso, o Giganotossauro não conseguiu, e mesmo que algumas pessoas tentam argumentar comigo que o Giganotossauro foi muito mal aproveitado e que com o roteiro certo poderia sim dar certo, eu ainda acredito que como um dinossauro normal não dá certo, já que o comportamento de um Giganotossauro claramente foi de um animal natural, e animais naturais não se comportam de uma forma muito agressiva. Ainda mais que hoje em dia, cada vez mais, tanto em Acampamento Jurássico, tanto em Jurassic World, são representados mais como animais do que realmente monstros agressivos como antigamente. Então eu acho que sim, é muito bem-vindo essa pegada mais monstruosa quando criam um novo dinossauro. E eu sempre disse para vocês que eles iam voltar, pelo menos a ideia de um dino monstro ia voltar mais cedo ou mais tarde, e eu pelo visto acertei nessa questão. Ele não é um híbrido, mas é algo semelhante. Mas eu estou bastante empolgado para vê-lo em ação. E enfim, qual é a sua opinião sobre o D-Rex? E comenta aqui embaixo qual é o nome que você acha que ele terá. Mais vídeos sobre ele em breve.